Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma história que, olha só, começou lá no século IX. Vocês acreditam que um escritor francês, no início do século XVIII, encontra um livro cheio de contos persas, árabes, indianos e também gregos? E ele começa a traduzir todos esses contos para o francês. Chega no Ocidente a tradução do livro Aser Asana, que aqui para nós ficou conhecido como As Mil e Uma Noites. Quem aí não ouviu falar da Sherazade do Sultão? Pois bem, eu trouxe para vocês um compilado de algumas histórias que é voltado para o público infanto-juvenil. Hoje nós temos mais de 5 volumes de contos da Sherazade. A gente sabe que há algumas dúvidas quanto a isso. Uns acreditam que ela contou 1001 contos, mas outros acreditam que não, que foram menos, porque ela nunca terminava um conto numa noite. Ela ia emendando um conto no outro por 1001 noites. Não significa que o total era 1001. O fato é que esse livro, ele vai trazer a história aqui de dois reis que eram filhos de um sultão muito amado pelo seu povo. Olha só o que a intriga, a desconfiança e a traição pode fazer. No livro que eu vou contar para vocês, a história começa assim. Durante as crônicas dos antigos sultões da Pérsia, que aumentaram seu império com a conquista das Índias, de ilhas e terras que iam muito além do Ganges, chegando até a China, que existiu antigamente um sultão diferente de todos os outros. Os vassalos o amavam por sua prudência, coragem e sabedoria. Os vizinhos o temiam, pensando em suas tropas bem disciplinadas. Esse sultão tinha 2 filhos. Tanto o primeiro, seu herdeiro direto, que se chamava Shahriar, como o outro, o caçula, chamado Shahzenan, também eram, por suas qualidades, admirados pelo povo. Após longo reinado, morrendo o sultão pai, Shahriar o substituiu. Esse era o filho mais velho. E seu irmão, Shahzenan, recebeu como herança a Tartária e foi logo governá-la. Deixou então o reino, passando a residir em Samarcanda. E aí começa a nossa história. Porque a gente vai ver que os 2 irmãos vão ficar afastados por 10 anos. Os 2 irmãos terão reinos, terão casamentos, serão prósperos. O povo amará todos eles terão muitas conquistas, muitos tesouros. E aí, passados 10 anos, o irmão mais velho vai chamar o irmão mais novo para visitá-lo, para que eles possam se encontrar e conversar depois de tão longo período. O irmão mais novo, ele manda logo preparar presentes para levar ao irmão mais velho. Prepara as tendas, arruma todo o castelo, conversa com a sua esposa, conversa com o conselheiro, deixa tudo assim bem organizado. E aí ele pede que a comitiva saia na frente para armar a tenda, porque como o caminho é longo, eles não vão chegar num dia para o outro. Então a comitiva vai na frente para arrumar as tendas e ele vai depois. Acontece que o irmão mais novo parte, se despede da rainha, da sultana, né? E aí ele vai. No meio do caminho, ele tem muita saudade da esposa. Já é noite, mas ele resolve voltar. Gente, quando ele chega no castelo, ele vê uma cena que, ó, não é nada bonita. Ele vê a sua esposa o traindo com um oficial subalterno. Aí, munido de raiva, ele pega e mata os dois. Ele pega o corpo dos dois e joga no fosso do castelo e volta para o acampamento. Chegando no acampamento, ele dorme, mas ele fica angustiado. Não sabe se ele agiu certo, se ele fez de uma forma correta, mas ele pensa em seguir viagem e quando chegar lá no castelo do irmão, ele conversa com o irmão. Então a comitiva segue viagem, ninguém sabe o que aconteceu no castelo, ninguém sabe o que aconteceu com o oficial e com a rainha, com a esposa do segundo filho daquele sultão. Quando o caçula chega nas terras do irmão,
É feita toda uma festa, todo mundo se abraça, se beija. E aí os irmãos começam a conversar. Mas o caçula, vendo a felicidade do irmão mais velho, não tem coragem de contar para ele o que ele fez e o que ele viu. O irmão mais velho, Shariar, ele percebe que alguma coisa não tá bem, mas ele não sabe dizer o que que é. Bom, vai tendo as festas, todos os festejos. O irmão mais velho organiza uma caçada, né, para levar o irmão. E aí no dia da caçada, quando tá todo mundo indo, o irmão caçula fala assim pro irmão mais velho: "Olha, eu não vou, não tô me sentindo muito bem. Se você não se importa, eu prefiro ficar aqui no castelo." E aí o irmão diz: "Não, não tem problema, você pode ficar. Já vou te entregar todos os teus presentes, porque imagino que você também queira retornar para sua terra, né, ver a sua mulher." Aí entrega todos os presentes e o irmão mais velho vai para a caçada. O irmão mais novo fica no quarto, muito triste, cabisbaixo, quando ele olha pela janela a cunhada, casada com o irmão mais velho, traindo ele junto com um escravo, e outras mulheres também todas estão traindo. O irmão fica desesperado, porque ele pensa: meu Deus, será esse o destino de todos os homens, os filhos do sultão? Quando o irmão mais velho retorna, o irmão mais novo mudou o comportamento. E aí ele percebe que alguma coisa tá diferente. E aí ele diz: irmão, o que que aconteceu? Por que que você está assim, agindo de forma tão diferente? Conte para mim. E aí o irmão caçula diz: olha, antes de eu vir para cá, eu peguei a minha esposa me traindo com um oficial subalterno, eu não acreditei naquilo, não imaginava na sua traição. Eu fiquei muito chocada e acabei matando os dois. Aí o irmão mais velho diz: que absurdo, se eu tivesse visto a mesma cena que você viu, eu também teria matado a minha esposa. E aí o irmão não sabe onde se enfiar, porque ele viu a traição da cunhada. Aí o mais velho: não, mas você tá me escondendo alguma coisa, o que que é? Pode me contar. O irmão mais novo conta que a cunhada também traiu. Só que o mais velho pensa: não, não é possível, ela me ama tanto, ela jamais faria uma coisa dessas. Para ter certeza de que a esposa tinha traído mesmo ele, eles resolvem combinar uma nova caçada. E aí dizem para a esposa que eles vão de novo sair para caçar. Preparam tudo, etc. e vão. Só que daí os dois reis ficam escondidos no palácio. E os dois veem pela mesma janela a sultana traindo com o escravo e as outras servas dela também traindo. O rei fica furioso com todo aquele comportamento, mata todos eles. E aí, diante da desgraça que se abate na vida daqueles dois irmãos, eles resolvem ir embora pelo mundo. Eles dizem assim: vamos embora até encontrarmos alguém mais triste do que nós, alguém que tenha sofrido mais ainda do que nós sofremos. Os irmãos começam a caminhar, começam a ir para lugares distantes, terras distantes, até que numa certa manhã eles estão em cima de uma árvore, quando eles veem sair de dentro do mar um gênio. A água vai se abrindo e aquele gênio vem vindo bem forte, com cara de mal, carregando uma caixa com 7 chaves, uma caixa toda de vidro, toda fechada. Eles ficam bem quietos, com medo que o gênio descubra os dois. Aí, quando o gênio começa a abrir as caixas, sai uma mulher linda, a mulher mais linda que vocês possam imaginar, sai de dentro daquela caixa. O gênio, com medo que ela o traísse, trancava ela todas as noites ali e só a libertava na manhã seguinte. Depois que a mulher que sai da caixa namora com o gênio adormece com a cabeça no colo da mulher. E aí a mulher faz sinal para os dois reis que estavam ali, olhando tudo de cima da árvore: podem descer, ele já dormiu. O ronco do gênio se espalhava por toda a área. E aí ela diz: ele pensa que me trancando no fundo do oceano, ele vai me manter segura. Mas não, eu faço o que eu quiser e o que me der vontade. Bobos são os homens que acham que a mulher não trai. Está vendo isso aqui? Aí ela abre uma gaveta. Dentro da gaveta tem 98 anéis.
aqui estão os anéis de todos os homens que já dormiram comigo. Agora, tratem vocês de me darem também uma joia. Cada sultão, cada rei entrega para ela um anel, ela guarda na gaveta e aí ela continua com o gênio e os dois vão embora. Quando os dois vão embora, eles começam a conversar e a pensar que de fato o gênio deveria ser uma pessoa muito mais triste, muito mais infeliz do que os dois, porque ambos foram traídos, cada um pela sua mulher. Mas ele foi traído 100 vezes. Então eles resolvem retornar cada um para o seu reino. Porém, o rei mais velho, que é o Shahryar, ele decide que ele nunca mais quer ser traído por mulher alguma. Então ele decreta que todas as mulheres com quem ele se casar morrerão na noite seguinte à noite de núpcias. Todo o reino, todas as pessoas dali começam a ficar apavoradas com medo daquele rei que era tão bom, que era tão querido com todo o povo e agora está matando todas as moças de família. Acontece que nós temos aqui a filha do vizir, e a filha do vizir é uma moça linda, inteligente, que se chama Sherazade. E ela fala para o pai: pai, é um absurdo o que o sultão está fazendo, é um absurdo matar todas essas moças, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mandar ele parar com tudo isso. Mas o vizir sabe que se qualquer pessoa que se interponha ali contra o rei, que faça qualquer comentário, ó, terá sua cabeça também foiçada. E aí o vizir conta para Sherazade uma história. Ele diz assim: não vá fazer que nem o burro. Como assim que nem o burro? Ora, você não lembra da história do burro? O burro, o boi e o galo? E aí a Sherazade diz que não lembra e ele conta a primeira história do livro, dizendo então que tinha um boi que reclamava todo dia porque tinha que puxar a carreta para a lavoura, que ele estava muito cansado, que ele levava chicotada, e o burro disse para ele: olha, se eu fosse você, se recusava a trabalhar, se deite no chão, faça pinote, diga que não vai e pronto. Na manhã seguinte, o boi faz exatamente o que o burro sugeriu. O que o burro e o boi não sabiam é que era o que o dono deles, o proprietário, o ser humano, entendia a língua dos animais. E aí, quando o empregado vem dizer para o patrão que o boi não quer fazer o serviço, que não quer puxar o carro para arar a terra, o patrão diz assim: coloque o burro no lugar. Então, naquele dia, o burro trabalha muito, chega de noite, ele está esgotado, cansado. Aí o burro vai até o boi e diz: olha, se eu fosse você, voltava a trabalhar amanhã, porque eu ouvi o dono dizendo que vai vender o seu couro e vai usar a sua carne para fazer churrasco. Aí o boi rapidinho volta a trabalhar e nunca mais reclama. Moral da história, Sherazade, diz o seu pai. Você quer dar bons conselhos para o boi? No final, quem vai sofrer é você. Aí a Sherazade não se dá por vencida e diz: pai, não adianta, eu estou disposta a fazer alguma coisa para salvar todas as moças do nosso reino. Além da Sherazade, o vizir tinha outra filha menor, que também poderia seguir o mesmo caminho e ser morta pelo sultão. Depois de ouvir a história, a Sherazade diz: pai, não adianta, não adianta você me contar histórias, porque não vai me convencer a mudar de ideia, eu quero fazer alguma coisa. Mas aí, ó, Sherazade tem um estalo, tem uma ideia e diz assim para o pai: pai, eu quero ser a próxima mulher a me casar com o sultão. O vizir vai então até o sultão e diz para ele: sultão, minha filha Sherazade, ela quer casar com o senhor. O sultão fica surpreso com aquela história e diz para ele: você sabe que no manhã seguinte eu vou mandar matá-la. O vizir abaixa a cabeça e consente. Então o sultão diz: tudo bem, se é o desejo dela, pode prepará-la para a noite de núpcias. Mas não se esqueça, vizir, se amanhã você não cumprir as minhas ordens, quem morrerá junto com ela será você, porque você também será morto por desobedecer uma ordem minha.
E aí então preparam a Sherazade, né? Organizam toda a Sherazade para a noite com o sultão. Acontece que a Sherazade também tinha outros planos. Ela chama a irmãzinha pequena e diz assim para a irmãzinha: nessa noite eu vou precisar de um favor muito grande seu. Você terá que chorar e dizer que está com saudades minha e me pedir para que eu conte uma história para você. Mas não se esqueça, tem que ser no meio da madrugada. O casamento acontece, a noite de núpcias acontece e na madrugada, então, a menina começa a chorar. E aí a irmã, sabendo que a irmã tá chorando, né, a Sherazade pergunta pro rei sultão: eu sei que essa será a minha última noite, mas eu tenho muita saudade da minha irmã que está triste, está lá fora chorando. Será que eu poderia vê-la? Aí o sultão, com medo que a Sherazade fugisse, diz para os guardas trazerem a menina. A menina vem, começa a chorar e pedir: Sherazade, por favor, me conte uma história para eu dormir. Aí a Sherazade pergunta para o sultão se pode. E o sultão diz que sim, que ela pode contar a história para a irmã. E aí a Sherazade começa a contar a primeira história. Só que a primeira história que a Sherazade começa a contar não tem fim. Por que não tem fim? Porque nisso já amanhece. E quando amanhece, o sultão diz assim: eu preciso me levantar para fazer os meus afazeres. Ah, mas eu queria saber o final da história, diz a menina. Bom, sultão, o senhor me permite que nessa noite eu termine a história? E o sultão, que também estava curioso em saber o desfecho daquela história, concede que então Sherazade viva aquele dia e que durante a noite, então, depois dos dois terem namorado, ela termina de contar a história e na manhã seguinte ela será morta. Acontece que a Sherazade naquela noite namora com o sultão. Na madrugada a irmãzinha pede a história, ela começa a contar a história e no meio da história ela já emenda outra. Tipo assim: isso me fez lembrar daquela vez que um homem estava comendo tâmaras e ia jogando os caroços fora. Até que um gênio chega e diz assim para ele: é você que estava comendo tâmaras e jogando os caroços fora? Sim, sim, era eu estava com muita fome. Pois você matou o meu filho. Como assim eu matei o seu filho? Eu estava sentado aqui na fonte, comendo tranquilo, mas o caroço acertou o peito do meu filho e ele morreu. Agora você pagará com a sua vida. Mas espere, gênio, eu não posso morrer agora. Eu preciso resolver as coisas na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Você me dá algum tempo para eu resolver tudo isso antes de ser morto por você? O gênio concede o pedido do homem que vai morrer e pergunta para ele: quanto tempo você precisa para resolver todos os seus problemas? E o homem diz: 1 ano. Está bem, vá para a sua casa resolver tudo e daqui a 1 ano você volte para ser morto. O homem vai para casa, conversa com a mulher, conversa com os filhos, organiza toda a papelada, documentação, distribui dinheiro, distribui bens, organiza tudo. Depois de 1 ano, se despede da família e volta exatamente para o mesmo lugar onde ele estava comendo as tâmaras para encontrar o gênio. Enquanto ele está lá, sentado, aguardando o gênio chegar, um outro homem aparece. Esse homem vem puxando uma corça. E aí ele pergunta para o homem das tâmaras o que ele está fazendo ali. E ele diz: eu estou esperando o gênio voltar, porque aconteceu isso, 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 e agora eu vou ser morto. E o homem que puxa a corça não acredita. Como assim? Você está voltando para ser morto mesmo? Por que você não fugiu? Por que você não se escondeu do gênio? Não, porque eu tenho palavra, e se eu disse para lá que eu vou cumprir a minha palavra, eu vou, estou aqui por isso. E você? Você não imagina o que aconteceu. Eu era casado com uma mulher que era uma diaba em pessoa. Essa mulher, ela mexia com magia negra e ela não me dava filhos e eu queria muito um filho. Então, eu me deitei com uma escrava e essa escrava me deu um filho lindo, um filho homem. Eu amava muito esse filho, mas eu precisei viajar e deixei na minha casa a minha mulher, a minha escrava e o meu filho.
Acontece que a mulher, com ciúmes da escrava e com o filho que tinha dado ao seu marido, resolve usar de magia negra com os dois. E ela transforma a escrava numa vaca e o menino num cordeiro. Depois de um tempo, eu voltei da viagem e perguntei: mulher, onde está a escrava? Onde está meu filho? E a mulher disse: a escrava morreu e o seu filho faz 2 meses que eu não o vejo. Aí o homem desiludido, muito triste, manda procurar, procurar e não encontra. Só que já estava chegando um período de festas, ia ter ali uma grande comemoração. E aí então a mulher diz para o marido que dá de sugestão matar uma vaca velha, aquela vaca que não dá mais leite, dá a vaca e sirva para todos os convidados. A vaca era escrava, hein? Eles trazem a vaca para o patrão ver, só que a vaca está chorando. E o patrão olha para aquela vaca e diz: eu não tenho coragem de matá-la, olha só, ela está chorando. Mas a mulher do homem era muito astuta e ela diz: pode deixar que eu vou conseguir um escravo, um homem, um empregado para matá-la, não se preocupe. Leva a vaca e manda um empregado matar. Quando eles matam a vaca era só osso, não tinha carne nenhuma. Por dentro ela era toda oca. O patrão acha aquilo tudo muito estranho. No final, ninguém consegue comer a carne da vaca porque não tinha. Aí a mulher vem com o cordeiro nos braços e diz: mas olha só, eu tenho esse cordeiro. Esse cordeiro deve ter a carne macia. Mate o cordeiro. E o cordeiro também começa a chorar. Nisso já estava amanhecendo. E aí então a Sherazade para a história e diz: meu senhor, já amanheceu. Acho que eu preciso cumprir com o meu final. E aí a irmãzinha diz: por favor, sultão, eu queria muito saber o fim da história. O sultão concede, então, que a história seja terminada na noite seguinte. Na noite seguinte, Sherazade namora de novo o sultão e ela começa a contar o que foi que aconteceu para aquela mulher malvada ter se transformado numa corça. Ou seja, ela não terminou a história do gênio, não terminou a história das tâmaras, do homem das tâmaras, não termina a história da corça, porque nisso ela já vai emendar em outra história. E assim vai por 1001 noites. Neste livro nós teremos 30 histórias, 30 capítulos. E aqui vai contando Aladim, Ali Babá, vários contos que talvez você já tenha ouvido falar por aí. Ao final de 3 anos, porque Sherazade vive 1001 noites, ela termina a última história. E aí ela diz para o sultão que então ela já está pronta para o seu fim. Mas o sultão diz: não, Sherazade, há tempos que eu já perdoei. Eu te amo demais e eu não quero que você morra. Nisso, Sherazade já tinha dado 3 filhos para o sultão. O primeiro filho, um filho homem, e depois mais gêmeos. Ela manda trazer todos os filhos, né? Beija cada um deles e agradece muito ao sultão por não ser morta, porque assim ela vai poder cuidar e amar os filhos como nenhuma outra mulher seria capaz. O sultão fica muito feliz com isso, né? Durante esse tempo, a irmãzinha também cresce, e aí então a irmãzinha vai acabar se casando com o irmão, o Shahzenan. E aí, ao longo depois de 1001 noites, os dois irmãos fazem um casamento coletivo. A Sherazade casa novamente com o sultão e o irmão casa com a irmã dela. E aí todos vivem felizes para sempre. Então, são contos persas, são contos muçulmanos, são contos indianos, são contos gregos que não queriam que se perdesse no tempo. E as pessoas foram transcrevendo aqueles contos, juntando tudo numa publicação que acaba se transformando em 1001 noites. Eu até comprei na livraria alguns livros para crianças. Olha só, esse aqui diz Aladim e outros contos de As 1001 Noites. É um livro bem bonito, voltado para criança, porque além dos contos, ele traz assim também nas laterais informações sobre a cultura, sobre os modos de ser, de pensar, de vestir, de se comunicar, de danças. Muito interessante, as ilustrações são belíssimas também.
E outro livro que eu comprei também, Sherazade, ó, Novas Lendas das Mil e Uma Noites e três já conhecidas, porque aqui ela vai retomar a história do Alibaba, a história do gênio da lâmpada, né, do Aladim, e também vai trazer das três árvores. E é muito interessante esse livro, ele tem ilustrações lindas também, olha só que bonito, ó. A escritora dessa obra, ela diz que as histórias, elas são de cunho fantásticas, religiosas, góticas, heróicas e muito bonitas. A obra é domínio público, né? A gente pode colocar Mil e Uma Noites ou Contos de Sherazade na internet e você vai encontrar vários por aí disponíveis de forma gratuita. Eu trouxe aqui uma compilação de textos da editora Scipione, né? Quem faz a adaptação, então, da obra é a Julieta de Godoy Ladeira, mas a gente vai encontrar outros autores, inclusive o imperador Dom Pedro II, porque ele sabia árabe, então ele traduz do árabe para o português. Infelizmente, ele vai morrer em novembro de 1891, com 62 anos de idade, sem ter terminado a sua tradução. E assim a gente vai percebendo diferenças bem culturais, bem pontuais nessas narrativas, mas que a gente tem que relevar e saber que isso não pode ser trazido para o nosso século, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, Mil e Uma Noites. São vários contos, né? Nesse livrinho aqui temos 30, mas se vocês pegarem a obra lá do século XVIII, que ela foi publicada em 1704 na França, trazendo contos do século IX, né? Chamada Azeraçana, nós teremos 282 contos. E se vocês pegarem os contos egípcios, a gente terá então 1001 contos. É isso, vou me despedindo por aqui. Desejo para vocês um abençoado domingo e que a gente possa se encontrar numa próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.